muito bem-vindos ao nosso bate-papo aqui no canal da Capela São Francisco Xavier. Que alegria ter vocês nesta noite de terça-feira, juntos partilharmos um pouco sobre vocação, sobre histórias de vidas, histórias de pessoas que decidiram se entregar totalmente ao Senhor. E hoje, de modo especial, nós temos a participação das irmãs oblatas do cenáculo, a irmã Ana e a irmã Maria Madalena. Irmãs, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Vocês podem se apresentar para o pessoal que está nos assistindo em casa. Então, como o padre já disse, né? Eu me chamo irmã Maria Madalena, faço parte do Instituto das Irmãs Oblatas do Cenáculo há 11 anos. Deus me fez conhecer esse carisma e me apaixonando por esse carisma, respondi o meu sim diário, ou seja, até hoje, respondendo o meu sim a Ele. Nosso carisma é oferecer a vida em oblação pelos sacerdotes e pelo triunfo do Espírito Santo nas almas, fazê-lo mais amado, conhecido e invocado. Amém. Irmã Ana. Eu sou irmã Ana, como a Maria falou. Tenho 38 anos, tenho 12 anos de instituto já, né? E vivendo também a graça dele ter chamado de Deus. Deus que escolhe, não os melhores, mas escolhe aqueles que ele precisa guardar, né? E seja fiel a ele. Então, tem 12 anos de caminhada, né? Sou natural do Rio de Janeiro, né? Minha família mora no Rio mesmo. Né? E na caminhada, a vontade do Instituto também, né? De ter a oportunidade também que Deus nos consegue, nos preparando para os 15 anos no Instituto também. Estamos vivendo o triênio, né? Estamos no ano do filho, então eu tenho grato. Amém. Sejam muito bem-vindas mais uma vez. Que essa experiência da nossa conversa, da nossa partilha de hoje, possa também despertar os corações que estão nos acompanhando nesse momento, mas também os corações que vão nos acompanhar, porque o vídeo fica salvo no nosso canal. Você pode depois mandar o link para outras pessoas estarem assistindo o nosso bate-papo com essas pessoas maravilhosas, muito santas, né? As irmãs oblatas do cenáculo. É isso, né, irmãs? Irmãs oblatas do cenáculo. Então a gente já podia começar por aí, irmãs. O que significa irmãs oblatas do cenáculo? Apesar de que a senhora já falou alguma coisa, né, do carisma e tal, tudo isso, reza pelos padres. O que é isso? Explica para mim também, né? Eu não conheço muito bem, mas também para o povo de casa. Qual é o carisma? O que significa oblatas do cenáculo, irmã Maria Madalena? As irmãs oblatas do cenáculo são mulheres que viveram uma experiência de um amor apaixonado, serem alcançadas por um amor que não se tem explicação, né, que é o amor de Deus. E por essa experiência com o amor de Deus, nós sentimos o desejo de oferecer a nossa vida a Ele. Então, consagrando, ofertando a nossa vida em consagração a Ele para o triunfo do Espírito Santo, pela santidade e fidelidade dos sacerdotes. Então, como todas as outras mulheres, como somos, né, fomos encontradas numa família com uma realidade de vida, alcançadas por Deus e chamadas a esse carisma específico na igreja. Né, que nos leva a também essa oferta contínua a Ele, incessante. Né? O lugar do nosso encontro com Jesus é o cenáculo. Né? Esse é o lugar, se cada um colocar na sua identidade, a sua naturalidade, nossa naturalidade precisa estar ali cenáculo. Né? Porque é o lugar da nossa origem, é ali onde a gente... Se por acaso nos perdermos, a gente precisa voltar os nossos olhos para esse lugar, né? Para ir na nossa origem. Né? Então é o lugar de encontro com Deus. Né? Chamados por Deus a sermos como novas Marias, né?
com a nossa vida em santidade, reparar o mal, né? E oferecer, como a Virgem Maria, a nossa vida a Cristo, sacerdote pelos sacerdotes. Então, a nossa vida está sempre nessa dinâmica, né? Do cenáculo, do Calvário, onde a Virgem Maria acolheu ali João, representando os sacerdotes e a humanidade, né? E até o cenáculo de Jerusalém, no derramamento do Espírito. Então, essa é a dinâmica do nosso carisma, né? Essa vida contínua, né? Reconhecer na pessoa do sacerdote, de uma maneira reverencial, o próprio Cristo sacerdote, que age na pessoa de cada sacerdote, através da pessoa de cada sacerdote. Então, nossa vida tem essa dinâmica, né? Então, nós queremos, né, cuidamos dos sacerdotes também, no sentido físico, concreto, né? Cuidamos dos padres idosos em Rio Bonito, na nossa cidade, da nossa casa-mãe. Eu já tenho alguém para cuidar de mim. Eu já sei para onde eu vou vir. Então, os padres mais jovens, geralmente nós estamos ajudando no apostolado, né? Seja naquilo que é próprio do carisma, muitas vezes, né? Por exemplo, um retiro de crisma, uma realidade de espiritualidade, né? Então, geralmente nós estamos voltados para essa realidade, né? De contemplação, de vocação, né? Aquilo que geralmente, né? Parece que tem uma linha, né? E Deus sempre nos chama para essas realidades, porque é o que diz respeito ao nosso próprio carisma também, né? Aquilo que Deus nos chama a viver. Vocês falaram no carisma, acho que resumindo, o carisma de vocês seria esse cuidado, o cuidado não só físico, mas espiritual. Sim. Em relação aos sacerdotes. Maternidade espiritual. Maternidade espiritual, né? E o triunfo do Espírito Santo. Então, talvez nós poderíamos dizer, e a irmã Ana pode nos responder melhor, seria também ajudar as pessoas a descobrir Jesus Cristo nos sacerdotes. Sim. Que eu acho que isso é importante no mundo de hoje, né? Então, no povo, ajudar, né, o povo a redescobrir essa sacralidade, mas eu acho que nos próprios sacerdotes também, não é? E até mesmo quando a gente reza a vida dada a Deus por eles, a gente reza para que eles descubram e deixam uma identidade do sacerdote. Quando padre, vamos dizer assim, né? Podemos dizer, né? O povo reconhece ele como outro Cristo. Nós reconhecemos o padre como outro Cristo, né? Jesus que veio a nossa casa. Então a gente leva o povo também a ter essa reverência, né, pelo sacerdote, reconhecendo que ele é o outro Cristo aqui na terra e que traz Cristo a nós. Né? Então, é ensinar mesmo o povo com a oração, né, e com a vida no dia a dia também, a ter zelo e cuidado pelos sacerdotes também. E elas cuidam mesmo, pessoal. A gente chegou aqui e elas fizeram dois cartazes, né, de boas-vindas para o padre. Eu vou ler para vocês aqui, um que está bem aqui na minha frente, que eu achei uma gracinha, o outro também muito bonito, mas o outro eu não estou enxergando daqui que está longe, né, desse amado Padre Wagner, seja bem-vindo à nossa casa. É Jesus sacerdote que vem nos visitar. Olha que bonito isso, né? E de fato as pessoas, o mundo hoje precisa descobrir esse Cristo que está nos sacerdotes, né? Mas logicamente que nós, sacerdotes, também temos que ajudar as pessoas a perceberem, né, esse Cristo que está em nós. Bom, certamente rezar por padres não foi sofrer por padres e quem sabe um dia morrer pelos padres, não estava no projeto inicial da vida de vocês, certamente, né? Mas irmã Maria Madalena, conta para nós, e de modo especial para o povo de casa e para as meninas que estão aqui da Páscoa, quem sabe Deus chama para ser freira, né? Como é que surgiu a vocação religiosa na vida da senhora? Então, cada uma na sua história tem uma realidade, né? Então, eu vim de uma realidade de uma família que não frequentava igreja, né? Então, eu sempre fui uma filha, vamos dizer assim, de alguma forma, olhando para a minha história,
Eu me via como uma criança piedosa, que tinha uma moral em si, né? Que tinha um cuidado com as pessoas, com os mais velhos. Aquilo que moralmente nós aprendemos com os nossos pais, né? Quando você for no ônibus, você dá o lugar para a pessoa sentar, né? Se vier uma grávida, você levanta, né? Porque aquilo ali, na verdade, é para todos, né? Mas eu sempre me vi assim, com um cuidado muito grande com a família, com o pai, com a mãe, né? E quando eu já estava, então passei toda a minha adolescência com uma realidade de uma lei moral bem aparentemente estruturada nesse sentido, né? Daquilo que eu aprendi do meu pai, da minha mãe, do que é certo e do que é errado. E passando alguns anos, então, comecei a sentir uma determinada falta, né? Parecia que alguma coisa estava de fato faltando, né? Então, na adolescência, eu tinha algumas amizades e tal, não muitas. E aí uma colega me chamou para fazer, aqui vocês chamam de EAC, né? Isso. Na minha paróquia, ou lá do lado do Rio, chamam de EAC. Né? Que é a mesma coisa, a mesma estrutura, é a mesma coisa. Só tem uma forma de falar diferente. Então eu fiz quando eu tinha 14 anos, depois que eu fiz o EAC, né, o EAC, eu me encantei com aquilo tudo, com esse tal de Jesus, que eu nem sabia quem era, que eu nunca tinha, minha mãe nunca tinha sentado para me ensinar nada a não ser o Pai Nosso. Era a única coisa que eu sabia rezar, né, com 14 anos. Então eu participei do EAC e me engajei imediatamente, né? Dali eu já quis fazer a preparação para a Crisma, né? Porque eu já estava bem perto já dos 16, da Crisma não, perdão, da primeira comunhão, porque eu não tinha primeira comunhão até os 13 anos de idade, né? E aí eu já entrei já na primeira comunhão de adultos, então como eu tinha idade eu poderia fazer, né? Então fiz toda aquela preparação, um ano, fiz a primeira comunhão, e não muito diferente daquilo que acontece com muitos jovens, se não forem cuidados, né, se dispersam. Né? Então a primeira comunhão veio para mim como uma luva, mas ao mesmo tempo, como eu já fui crescendo e fui trabalhando naquele encontro ali, eu não tive muito um aparato. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar, estava servindo no encontro. Quando eu fiz 18 anos, fui trabalhar fora. Fui trabalhar na cidade da irmã Ana, né, no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é um mundo. Um mundo com todas as coisas boas e todas as coisas ruins que se possa esperar. Como, infelizmente, existe no mundo. No mundo que estamos. Então, me afastei, porque eu comecei a ver no trabalho possibilidades de ser alguém. Então eu não tinha estrutura, não tinha formação, não tinha cuidado, dispersei, né? Bati asas e voei. Então aquela lei que os meus pais me ensinaram, do que é certo e do que é errado, eu continuei conservando ainda por algum tempo, né? E depois me afastei da igreja, já não conseguia mais voltar, porque eu sabia, pelo menos o básico que eu aprendi na primeira comunhão, eu sabia. Então eu me sentia... eu sentia que eu tinha feito uma coisa muito errada, que eu tinha rompido a aliança, vamos dizer assim, só que eu não tinha esse entendimento. Então eu não podia mais voltar, né? Como se fosse para sempre, né? Eu fiz uma escolha e eu não tinha mais como voltar, e aí esperando mais um pouco, fiquei afastada por muitos anos, né? Então, passado uns 6 a 7 anos, eu estava trabalhando nessa empresa, né? E vivi uma experiência de um namoro, e depois desse namoro, Deus começou a me atrair ainda dentro desse namoro, né? Diante das realidades que eu estava vivendo, que não eram realidades de santidade, de castidade, eu fui me sentindo atraída à igreja de novo, como se eu nunca tivesse nem visto. Isso com 18 anos? Isso aí eu já tinha 22 anos. 22 não, 20 anos. E aí houve uma situação difícil na nossa casa, que foi a separação dos meus pais, né? Já com anos de casados.
Então isso rompeu um pouco, mexeu muito comigo, né? Principalmente comigo por ser a mais velha, né? Eu tenho 3 irmãos, ou melhor, eu sou a terceira filha dos 3 irmãos, dos 3 filhos, né? Então, 2 irmãos que eu tenho. Quando eu fiz esses 20 anos, mais ou menos, houve essa separação. Passado um tempo, eu ainda estava nesse namoro, e aí nesse namoro eu ia para a missa, minha colega começou a me chamar e eu comecei a aceitar, né? Que eu não estava vivendo em santidade, e eu fui percebendo que Deus estava falando comigo quando eu ia para a missa. Que o que o padre dizia era o que eu estava vivendo. E aquilo ali começou a me chocar, né? E eu querendo sair daquela realidade, eu não sabia como, já envolvida, até que Deus criou os seus meios, né? E aí houve o rompimento do namoro e tal. E aí, diante de algumas outras realidades que eu vivi naquele momento, Deus me atraiu para Ele de novo. E aí eu conheci um grupo jovem de uma outra paróquia, numa missa que eu fui, e ali começou o meu retornar para Deus, né? Então, depois desse tempo de afastamento, né, tarde te amei, né, vamos dizer assim, né, Deus começou a me atrair de volta, e eu comecei a desejar de novo aquilo, e comecei a me sentir mais jovem do que eu era, porque parece que eu tinha envelhecido naquele pecado, né, que eu estava vivendo naquele momento. Então, a partir do momento que Deus foi me atraindo de volta, eu fui me lançando mesmo de cabeça em tudo aquilo que era de Deus, né? Eu falei assim, falava com os meus amigos do grupo jovem, eu falei, só não fui a encontro do apostolado, porque do resto foi tudo. Né? Você falava, tem um retiro da liturgia, eu vou. Tem um retiro, não sei o que, eu sei nem o que é liturgia. Eu tô indo. Eu ia para tudo quanto é lugar. Então foi a experiência, assim, de Deus na minha vida me resgatando da minha realidade, e aí onde entra a vocação, né? Passado alguns anos, né? Nessa busca, nesse desejo que era crescente, eu comecei a perceber que o tempo era como se o tempo fosse se esgotando. Eu dizia isso para meus amigos do grupo jovem. Falei assim, eu não sei o que Deus quer de mim, mas eu sinto que é logo e que é para sempre. Eu dizia isso para eles, né? Eu falei, eu não sei o que é, mas eu sinto, né? E aí as meninas procurando o José, falando do José o tempo todo, e eu falei assim, tem alguma coisa estranha, eu não sei o que é não, né? Mas eu não consegui, aquele José não caía no meu coração, né? Eu falei assim, é um outro Jota. Depois elas foram brincando comigo, né? Então, assim, a minha realidade que eu vivia antes de eu encontrar esse grupo jovem, e quando eu cheguei nesse grupo jovem, um grupo jovem muito mariano, muito carismático, e que tinha devoção fortíssima a Jesus misericordioso, né, a Divina Misericórdia. Então, assim, eu me encantei com aquela realidade, e não só me encantei, como eu fui sendo curada também das realidades que eu tinha vivido antes. Então, quando passaram mais ou menos uns 2, quase 3 anos, eu fui no retiro de carnaval, onde as irmãs estavam. A irmã não estava nem ainda, né? Estava, mas não estava na experiência. Né? O nosso instituto nascendo, e em 2008 eu fiz um retiro de carnaval, que as irmãs estavam ajudando a conduzir junto com o sacerdote, Padre Eduardo, Padre Dudu, e com a comunidade dele local, não era isso? Acho que era, né? Então, eu fui para esse retiro de carnaval num lugar onde não tinha luz, não tinha telefone, não tinha nada. Fui de uma maneira assim misteriosa, né? Porque eu cheguei, me disseram que era para entrar na igreja. Eu cheguei naquela igreja. Quando chegou lá, não tinha ônibus. Aí eu falei, e agora, como eu vou fazer? Fui ligar para a menina, caixa postal. Eu falei, como que eu chego agora? Eu falei, não, eu não quero, eu quero viver meu carnaval em santidade, eu quero viver meu carnaval em santidade. Aí, cheguei numa farmácia, pedi informação. A moça falou assim, olha, agora só tem ônibus, era 1h da tarde, só tem ônibus 3h da tarde, só tem 4 ônibus no dia. Olha, se você for nesse ônibus, você vai, mas você
tem que voltar na mesma hora. Não pode demorar, porque quando ele voltar, você não vai ter como voltar mais. Só tem 4 ônibus no dia. É a cidade de uma das nossas irmãs, né? O local de uma das nossas irmãs. Aí eu fui para esse retiro, né? E ali eu tive uma experiência profunda do amor de Deus, né? Esse retiro de carnaval é um lugar escondidíssimo, no interiorzão do interiorzão. E ali eu vivi essa experiência e ali eu entendi aquilo que eu falava para os meus amigos, né? Eu sinto que Deus me chama, que é logo, mas eu ainda não sei o que é, né? E ali eu entendi que Deus me chamava a dar a minha vida inteira para Ele. Agora, como? Aí foi outro processo, né? Se era leiga, consagrada, se era religiosa, eu sei que elas estavam iniciando, né? A madre e mais 2 jovens estavam iniciando durante o tempo da experiência para o início do instituto, né? Ali já fundante já marca, né, a data, né? Era 2008 e elas tinham iniciado em 2007. Então, nessa experiência que eu vivi pessoal, né, ali naquele mesmo ano eu já fiz o encontro vocacional, a irmã entrou em maio, né? Entrou em maio, eu entrei em 2009. Maio de 2008, eu entrei em janeiro de 2009. Né? E eu posso dizer que não distante de lutas, né? de provações, mas também de alegrias, de reconhecimento da graça de Deus. Né? Falar da vocação é falar disso, né? Fazer memória. É impressionante que nos momentos mais difíceis que nós passamos, Deus sempre cria meios da gente fazer a memória daquilo que Ele faz, da obra que Ele faz na nossa vida, né? Eu desejava tanto que os meus pais estivessem na igreja de hoje, eles ainda não estão, mas entendem a minha vocação de uma maneira tão livre, né? De me enxergar de tal modo, e bem como eu também vou percebendo a cada dia, né? Essa união que precisa acontecer, né? Que depende da minha adesão também diária, né? Depende desse acolhimento diário, né? Eu levei uns 3 anos já dentro do instituto, depois da experiência, do pós-voluntário, das fases iniciais, para poder aceitar que era vocação religiosa, que eu ia vestir um hábito. Falei, meu Deus, depois que eu botar esse hábito, como é que vai ser isso? Né? Eu falei assim, até então ninguém ainda me identifica tanto, mas a partir do momento que eu botar o hábito, não tem mais jeito, né? E aí Deus foi transformando isso em muitos momentos de oração, em muita experiência com carisma, especialmente, aqui eu falo de algo muito particular, a maternidade espiritual, que é algo que eu entendo e percebo que permeou assim, todo o meu caminho vocacional até o dia de hoje, né? A decisão de acolher, a decisão de permanecer, a decisão de não ir embora nos momentos de crise. A maternidade espiritual está aí, né? Pensar em tantos filhos espirituais, né, que Deus já me concedeu por causa do carisma, né, pelo dom que Deus concede, né, e também reconhecer esse amor de Deus, né, porque nós fomos, antes de nós amarmos, Ele nos amou primeiro, né, assim diz São João. Então, não tem como resistir a esse amor, né, que chama aqueles que quer, né, chama aqueles que quis, né, do jeito que são, mas esperando que a gente busque ser igual a Ele, né, não do jeito que nós somos ainda. Exatamente. Acho que o bonito da história vocacional da senhora, quando a senhora disse no início que a senhora não era de igreja, mal sabia rezar, só o Pai Nosso, né? Entrei no convento, padre, não sabia rezar o terço. Não sabia nem rezar o terço. E isso é interessante porque às vezes as pessoas pensam assim, para ser freira, para ser padre, precisa ter cara de padre, precisa ter cara de freira, já tem que estar celebrando missa desde pequenininho, né? Já tem que ter todo esse vínculo forte com a igreja. Não. Como a senhora acabou de dizer aí no finalzinho do testemunho vocacional da senhora, Ele chama aqueles que Ele quis.
Né? Então, logicamente, tem aqueles que desde pequenininho já têm essa vontade, mas Deus chama aqueles que Ele quis. Né? Aqueles que estavam indo já na igreja, aqueles que no nosso caso não tinham um vínculo tão forte como na igreja. Né? Irmã Ana, daqui a pouquinho a senhora contar o testemunho da senhora. Nós vamos dar uma pequena pausa, questão de 1 segundo. Você vai ver, o vídeo vai pausar e nós vamos continuar. Vamos retornar só para a gente poder tomar uma água e já voltamos com mais bate-papo com as irmãs oblatas do cenáculo, especialmente com a irmã Ana e com a irmã Maria Madalena. Enquanto isso, vamos cantar? Uma das meninas. Já voltamos, deu tempo do papel chocolate ali para poder comer. Bom, no bloco anterior, a irmã Maria Madalena falou um pouquinho como surgiu a vocação, como Deus foi lá e pegou a irmã. Mas o nome da senhora é Maria Madalena? Não. É o nome de consagrada. É o nome de consagrada, né? Não fala ainda não. Se você ficar até o final do vídeo, você vai descobrir. Pode falar? Pode. Não tem nada não, né? Vai que não pode, né? Se você ficar até o final do vídeo, você vai descobrir qual é o nome verdadeiro da irmã Maria Madalena. E a irmã Ana também é nome de consagração. Aguarde, viu? Se quiser saber, vai ter que assistir o vídeo até o final, tá bom? Agora a irmã Ana vai falar um pouquinho sobre a vocação dela, como surgiu, como Deus falou ao coração da senhora, trazendo a senhora para morar dentro do coração dele por meio da consagração à vida religiosa. Não tem como contar a história inteira, né? Mas como toda criança, primeira comunhão, ia partir da igreja, né? E vem de uma família também que não é católica, né? Só meus avós maternos que eram, né? Mas não minha mãe, nunca frequentou lá, né? Minha mãe é espírita, na verdade, né? E minha mãe sempre dizia que eu precisava acreditar em alguma coisa. Ela sempre dizia, você tem que ter uma religião, tem que acreditar em alguma coisa. E aquilo muito confuso na minha cabeça, porque ia acreditar em quê? Né? Eu não conhecia nada, ia acreditar em quê? Né? Eu lembro que um dia eu fui dormir, e aí no meu quarto eu olhei para cima e falei assim, olha, eu não sei quem está em cima e eu não sei quem é o verdadeiro Deus. A única coisa que eu quero é que eu siga aquele que é o verdadeiro Deus. Mas eu falei e fui dormir, né? E aí eu sei que Deus ouviu a oração e foi me encaminhando, né? Eu voltei para a igreja através de alguns amigos para fazer crisma, né? E na minha crisma eu tive uma experiência com Deus, né? Com o amor de Deus, né? E aí eu comecei a participar da paróquia, da minha paróquia de origem, lá no Rio de Janeiro, né? Comecei a fazer muitas coisas, né? Começou a surgir no meu coração um amor muito grande e eu queria fazer muitas coisas, né? Para poder saciar aquilo que estava aqui dentro, né? Só que impossível, né? E eu buscava e fazia muitas coisas na paróquia, só que faltava alguma coisa, né? E aí, o padre Dudu, né?
ele dizia que a minha vocação foi a primeira vocação via internet, né? Porque na internet eu conheci um menino, né? E ficou muito amigo, e eu comecei a partilhar aquilo que estava no meu coração com ele. E ele tinha uma prima, né? Uma jovem, e conhecia uma fraternidade que era hoje o Instituto, né? E conhecia a fraternidade, fazia caminho, e tinha um desejo também da vida religiosa. E me apresentou ela. E quando eu conheci ela, eu comecei a conversar com ela, partilhando. E ela dizia pra mim, não, mas tem que ser religiosa, tem que ter, né? Deus te chama aí, eu dizia, não, eu tenho que ser muito moleca, né? De usar tênis, calçadinha, sempre fui assim, né? E eu nunca me imaginei fazendo um hábito e não queria de jeito nenhum. Eu falei assim, não, né? E até é uma experiência que, né, meus pais me separaram, né? Então, eu sempre dizia, né, que eu queria ter filho, sempre quis ter filho, mas não queria casar, porque eu dizia que eu não queria que meu filho vivesse o que eu vivi na minha história, né? Então eu falava, não, eu quero ter filho, mas não quero casar. E quando eu fui para a igreja, eu descobri que eu podia ter uma família santa. Eu podia ter um marido, podia ter filho, eu podia ter uma família diferente da minha, né? E aquilo foi surgindo. E aí quando Deus me chama, né? E a menina dizia, não, Deus te chama a ter esposa, e tal, a menina está te chamando, eu falava, não, eu quero casar e quero ter filhos. Aí eu quero isso para mim. E Deus foi inquietando meu coração, né? E até que um dia, né, eu fiz um retiro, né, um retiro vocacional que tem na nossa tinha, né? Lá em Niterói. E nesse retiro Deus ficou muito claro comigo, né? Ele me dizia que me queria totalmente para ele. Né? Ele falava no meu coração, eu te quero como minha esposa. E aquilo fez uma bagunça aqui dentro, né? E aí eu lembro que eu cheguei para essa menina que estava nesse retiro, e eu falei assim, o que é ser esposa de Cristo? O que é isso? Né? E ela foi me falando, né? Ele foi me explicando tudo aquilo que consistia a vida religiosa. Mas mesmo assim, para mim, era muito difícil, eu não queria aquilo. Né? Como que Deus poderia estar me escolhendo? Né? Como que Deus poderia estar me querendo para Ele? Era, como é que eu ia usar o hábito? Não tinha, na minha cabeça não tinha como, né, fazer isso. Né? E aí eu fui começando a mais ganhar com Deus. Né? Mas tá bom, eu não vou casar, mas também não vou ter freira. Eu vou ter liga consagrada, pronto, resolvido o problema. Não vou ter não usar hábito, tá tudo certo. Mas não era isso que Deus queria, né? E aí, nesse caminho, né, de entendimento, de inquietação, porque Deus não, quando Deus chama, Ele inquieta, e Ele não vai sossegar enquanto não descobrimos aquilo que Ele quer, né? E aí Deus foi me levando, né, desse caminho, a vida religiosa, e chegou um dia que eu não podia mais fugir dessa vontade de Deus, né? E aí eu cheguei para Ele e falei, tá bom, eu aceito ser religiosa, né? Mas agora é por sua conta, né? Eu me levo como eu quero. Se eu quero, só dá um jeito. Eu dou um sim, só cuida do eu resto. percebi o quê? Eu não conhecia, aqui eu não sei se tem, mas o Carmelo, né? O Carmelo de clausura que eu conheço. E não era, eu não conseguia entender porque eu tinha um coração missionário. Eu trazia no coração de apostolado. Eu pensava assim, meu Deus, como que vai ser? Eu, um coração de apostolado, vivendo dentro de uma clausura, como que não tinha como, né? Isso não cabia dentro de mim, né? E aí Deus foi me caminhando, conheci, né, um instituto que na verdade, quando eu conheci, nem era instituto ainda, conheci a Madre, que não era Madre ainda, né? Eram 3 jovens que faziam uma experiência, né? E depois teve o início da experiência delas, né? E aí eu comecei a estar perto, não ir lá, mas estar perto, né? E no final de 2007 foi quando Deus, eu falei assim, não, eu preciso dar um passo a mais, eu preciso. E aí conversando com essa jovem, né, ela dizia para mim, vem fazer culto, né? E ela falando do carisma do instituto, né, que estava nascendo ali, né? Quando ela falou o carisma para mim, eu falei assim, é isso. Né? Aí eu comecei a entender a vida religiosa e o apostolado. Eu falei, opa,
é aqui. Eu me achei, encontrei meu lugar, né? No qual eu posso ser religiosa e posso viver o meu apostolado também, né? Que o meu coração deseja. E aí começou, né? Caminho, eu iniciei o vocacional em 2008, em janeiro, né? Deus foi muito rápido nas coisas, né? Porque era para eu entrar em 2009 com uma irmã, né? Um ano de vocacional, então era para entrar em 2009, mas Deus mudou os planos todos, né? E aí eu fiz o primeiro encontro em maio, o segundo em abril, e em maio, no dia 23 de maio de 2008, aquelas 3 jovens, uma já tinha saído, mas tinha chegado uma outra jovem, né? Aquelas 3 jovens iriam colocar o hábito pela primeira vez, né? E o mesmo tinha utilizado, enfim, né? Então elas iam meter meu hábito, e eu iria continuar caminhando como uma aspirante externa e tal. E quando eu conversar com o bispo falou assim, não, né? Todas aquelas jovens que estão caminhando, se elas quiserem entrar junto para poder fazer uma fundação, né? Podem iniciar. Né? E aí, no dia 8 de maio, a madre, que não era madre ainda, me ligou e vem em casa. Falei, tá bom, aí fui lá, né? E ela falou pra mim assim, reza e vem. Falei, tá bom, rezei e fui, né? E ela perguntou, o que Deus te falou? E eu falei assim, Deus também falou uma palavra, e meu sim seja sim. E ela contou toda aquilo que o bispo tinha falado, e falou, você deseja, né, dar esse passo? Aí eu parei, olhei para ela e falei assim, olha, eu não tenho que perder, né? Eu não sei o que Deus quer, né? Mas eu não tenho que perder. Dei meu sim ali, né? A ela, a Deus, primeiro e a ela, né? E naquele dia, até a minha entrada, foram 10 dias, né? Então, foi 10 dias mais confusos da minha vida, porque a minha mãe não sabia que eu fazia encontros, né? Então, em 10 dias eu tive que contar para minha mãe, viver toda aquela luta, né? Que minha mãe não tinha deixado, não queria, né? Então eu tive 10 dias para organizar tudo que eu tinha, né? E mudar radicalmente de vida, né? Então no dia 18 de maio eu cheguei no instituto, né? Para fazer o retiro, para no dia 23 de maio já botar o hábito, né? E aí no dia 23 de maio eu fiz os primeiros votos com as irmãs, as 4. Hoje dessas 4, estou aqui em casa, foi minha madre no início, estamos nós duas. E foi interessante, quando ele uma palavra do hábito, eu lembrava, né, que botamos o hábito a primeira vez, o véu, tudinho, né? Fomos dormir, no dia seguinte para acordar de manhã e botar o hábito de novo. Eu olhei assim, eu falei, eu não vou botar isso, eu não vou, aí começou a dar crise, né? Mas... Crise no dia seguinte. Crise no dia seguinte, exatamente. Rápido, né? Eu olhei as irmãs botando véu, e eu não vou botar isso, eu não vou. E aí foi uma crise, né? Mas Deus foi conduzindo e eu falei para Deus que se eu for, seria para sempre, né? Eu dou meu tempo, mas ficou para sempre, né? E Deus até hoje me mantém, né? E vai manter até o dia da morte da senhora. Amém. Vai morrer aqui. Amém. Falando de hábito, irmã, por que o hábito de vocês, certamente o pessoal daí de casa tem muitas perguntas, né? Inclusive você pode mandar a sua pergunta aqui no nosso chat. O pessoal da Pascom vai estar no nosso chat acompanhando. Se porventura essas perguntas não forem respondidas no programa de hoje, semana que vem o padre vai responder, vai trazer para as irmãs vão responder para nós e o padre traz para vocês, ok? Mas vocês podem perguntar o que vocês quiserem, como vocês perguntaram para mim, eu no primeiro programa lá. A senhora falando de hábito, né, de véu, tudo isso, o porquê é escapulário, essa parte de cima, né? Porque o escapulário é vermelho isso, e a túnica é branca. A túnica branca ainda significava a pureza, né? E da Eucaristia, que eu não estou no meu lado, então mulher que deu oferta também a Deus, né? Então o hábito branco
que não está na imagenzinho, né? Uhum. Essa oferta também a Deus, a pureza e a Eucaristia. E o vermelho, tanto sacrifício, né? A idolatria que oferta e sacrifício a Deus, né? A idolatria, e o Espírito Santo, né? Então, no vermelho também, tanto o Espírito Santo, né? Como nós sabemos, e também a oferta. E temos também o símbolo, né? Tem o símbolozinho. Tem o símbolo aqui, Tem- porque elas estão sentadinhas, E mas tem o símbolo, né? Com os três Na nós. verdade, são 4 nós, porque nós fazemos 4 votos. São Fazemos quatro. três. Tá? Fazemos 3 votos, que é a pobreza, a cidade, né? E nós fazemos mais um voto, que é a escravidão ao Espírito Santo. Ah, Nós fazemos um Voto privado. Um voto privado, né? Do Instituto, são 4 votos que nós fazemos, né? porque os votos normais são obediência, castidade e Pobreza, pobreza, né? E vocês ainda têm mais esse quarto voto, que é de escravidão ao Espírito Santo, né? Sim. Bacana. Irmã, certamente as meninas aqui estão doidas para poder saber, e o pessoal lá em casa também, né? Tá doido para poder saber, principalmente as meninas, né? Gente, do testemunho vocacional de vocês, o que elas, quais são os passos que elas devem dar, se elas sentirem o desejo no coração de trilhar esse caminho da vida religiosa? Elas estão vendo o testemunho de vocês lá de casa, está aqui, e elas estão sentindo algo diferente no coração. O que elas devem fazer agora? Primeiro, é aquilo que Jesus disse para André, né? Vinde e vede. Primeiro passo é a aproximação, né? Exatamente. Então, a atitude, né? A atitude de sair do meu lugar, né? De ir ao encontro, né? Então, se eu me identifico ou se eu percebi que tem alguma coisa que diz respeito a mim, né? Com um sinal ou simplesmente pelo fato de olhar e dizer assim, eu acho que Deus está me atraindo, não importa, pode até não ter nenhum sinal na minha história, nem na minha vida, como eu também não conseguia fazer essa leitura com relação aos sacerdotes e o Espírito Santo. Eu também não conseguia fazer essa leitura. Como que eu vou enxergar então a minha vocação? Então, se não tem sacerdote, não tem Espírito Santo na minha história, não tem vocação. Não. Primeiro ponto é, nesse desejo de me dar a Deus, eu ir ao encontro e buscar. Né? Eu quero estar próximo, quero conhecer as irmãs, quero conviver com elas, saber como que elas vivem, né? Conhecer o mais íntimo, né? Jesus falou isso para André, vinde e vede. E aí vai dizer a palavra que ele entrou na casa e ficou com eles. Não é isso? Então, aí Jesus chama para intimidade, né? Então nós temos a nossa vida de oração. Jesus Eucarístico está aqui na nossa casa, né? Nós rezamos todos os dias, orações próprias, rezamos o ofício, adoramos nosso Senhor todos os dias. Então, existe uma vida, né? Aqui na nossa casa missionária, na nossa casa mãe também, mas de uma maneira um pouco diferente, né? Porque aqui tem um apostolado, né? Lá a gente é uma casa mais de formação e oração, né? Então, o primeiro passo é isso, é a aproximação, é a atitude de eu sair de mim. Se eu saio de mim, eu sou capaz de ir ao encontro de Deus e, consequentemente, da minha felicidade, né? Ainda que não seja um lugar, né? Talvez e aproximar-nos significa que vai ser freira. Exatamente, Acho que isso é importante, porque às vezes as pessoas pensam, eu não vou conhecer, porque senão daqui a pouco todo mundo vai pensando que eu vou ser freira, né? Não, você vai estar conhecendo, exatamente. Né? Então, se for da vontade de Deus, isso. Aí sim, fica a dica, meninas, fica a dica também vocês aí de casa, se aproximem-se, né, das irmãs, as mulheres, e os homens se aproximem de nós sacerdotes, né? Estar perto não quer dizer que será um sacerdote, mas certamente vai aprender muita coisa. É verdade. Não é? Tem homens que entram no instituto, Sim. fazem o tempo de formação, saem e vem que não é a reunião e o matrimônio, mas Exatamente. vivem aquele tempo que Deus preparou para eles. Exatamente. E certamente cresceram espiritualmente, Sim. né? Tá, agora elas já decidiram, já estão perto e já querem entrar, já conversou com todo mundo, já vão entrar no convento.
Tá, entraram no convento, e aí, quais são os passos lá? Porque parece que tem alguma coisa de noviciado, aspirantado, tem isso no de vocês também, né? Uhum. Quais são esses processos até chegar... Vocês têm votos perpétuos? Já fizeram? Ainda não? Então aproveita aí nesse processo e diga para nós quantos anos depois se faz os votos perpétuos, já para o pessoal se assustar ou não, né? Muito bem, a irmã Ana. Então, temos um caminho vocacional, né? Aquela jovem que deseja caminhar conosco, eu quero conhecer mais, né? Então, faz um ano de caminho vocacional, né? De conhecer o carisma, conhecer um pouco da nossa vida, né? Então, assim, volta um ano, mas pode ter mais, pode ter menos. Aí depende da jovem, depende de muitas coisas aí do que Deus quer também. E que conduz ao Espírito, né? Então, Sim. mas normalmente um ano, né? Depois de um ano, a gente pode ter, chama a jovem para viver uma experiência, né? Conosco, né? E ela entra, viveu esse tempo de vocacional, viveu essa experiência. Então, vamos dar mais um passo. Ela é indireta no aspirantado. E o tempo em que ela vai aspirar a nossa vida, né? Ela vai estar morando com a gente e vai estar respirando aquilo que é o nosso carisma, aquilo que é a nossa vida, né? Vive esse aspirantado. Depois de um ano, hoje um aspirantado é um ano, aí ela dá mais um passo que é o postulantário. E pode dizer que é o tempo do namoro, podemos dizer assim. Com Jesus, viu, com gente? Jesus, já fala logo. Com Jesus. Porque senão, né? O tempo do namoro. Então, é tempo de conhecer mais de formação, né? Formação mais de doutrina, formação da história de vida, né? Todo esse processo. Depois de um ano e meio, 2 anos de postulantado, né? Se ingressa no noviciado, que aí já é um noivado com Jesus, né? Com Jesus. Já é um tempo de noivado, já recebe um hábito, um véu, né? Então não usava o véu, usa o véu, uma roupa parecida com a roupa, que é branca, né? Chapéu de branco, né? Não tem os nós, não tem os votos. E faz esse noviciado, que também é de 2 anos, né? A princípio, 1 ano e meio, 2 anos de noviciado, de formação mais intensa, né? Mais um tempo mais recolhido, um tempo mais de formação mesmo. E depois desse período, ela faz os primeiros votos, né? Que são os votos simples, né? Faz os primeiros votos, quando muda de nome, né? Faz esse voto, bota os cartões vermelhos. Na verdade não muda, né? Recebe. Ela recebe um nome novo, exatamente. né? Ela não muda, ela recebe. Ela recebe um nome novo, né? Para a sua missão também, né? E aí, são 5 anos de votos simples, né? Para depois fazer os perpétuos. Nós já poderíamos, né, fazer os votos perpétuos. Porém, como o Instituto Novo, né, nós ainda estamos em processo de aprovação na nota diocese de Niterói, na arquidiocese de Niterói. Então, enquanto o bispo não autoriza, não dá aprovação, nós não podemos fazer os votos perpétuos. Entendeu? Já poderíamos fazer, já teríamos o tempo, né? Mas nós não podemos fazer ainda, porque não tem aprovação ainda do bispo de lá, né? de Niterói, do bispo de lá é casa-mãe. Né? Estamos em processo de experimento, né? Estamos nesse caminho, daqui a 2 anos pode ter que sair, né? Estamos aguardando. Né? Mas então não podemos o voto perpétuo ainda, podemos, mas não nos é permitido ainda, né? Pela igreja. Mas já tem uma regra que diz que depois de 5 anos se faz o voto perpétuo. Sim, já tem no escrito nosso. Sim. Então, totalizando, quantos anos seria do tempo que a jovem entrou no convento até fazer os votos perpétuos? Quantos anos seria mais ou menos isso? Uns 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. Voto é perpétuo, sim. Porque para uns pode ser menos, outros pode ser mais. São 5 anos de voto simples, mais 4 anos de formação, 3 anos de formação. Uns 10 anos, 8 a 10 anos até chegar no voto perpétuo, né? Entendi. Quanto a essas fases, padre, também nós temos algo muito particular que nós percebemos nesse tempo que nós estamos vivendo na igreja e no mundo, né? É como que os jovens estão muito dispersos e para ele sair
da realidade que está vivendo hoje, né? Com essa velocidade toda, com essa realidade toda, e ir direto para o convento. E ali ficar um ano inteiro, entre aspas, como se estivesse recluso, porque ele não volta em casa, ele recebe, enfim, visitas, mas ele não volta em casa, né? A proposta de fazer um ano de aspirantado. Então, Deus suscitou, através da nossa madre e da nossa irmã formadora também, a caminhada fraterna. Que o que é isso? As jovens que já estão fazendo esse encontro vocacional, o ano de vocacional, dentro daquele tempo, aquelas que talvez estejam mais inseridas na nossa realidade de vida, que vêm com mais frequência à nossa casa, elas são convidadas a fazerem uma experiência de 3 meses dentro da nossa casa, ainda como uma jovem vocacionada, com as roupas que ela usa, com a saia compridinha, com a blusa de igreja, morando dentro da nossa casa durante 3 meses. Uma pequena experiência, né? Como se fosse só estar vivendo os momentos de oração, né? Sem assumir o compromisso, é lógico, né? Porque a partir do momento que ela está já inserida na casa, é onde ela começa a assumir compromissos. A princípio ela está para ser, mais nada, né? Para ser conosco, para viver conosco, que tem as formações próprias, né? Porque tem jovens, por exemplo, que até hoje não conhecem todos os sacramentos, não sabem, existem, né? Mas tem vamos dizer assim, tem experiência de oração, mas não tem vida doutrinal, vamos dizer assim, não tem experiência doutrinal. Então isso é uma coisa que tem acontecido com muita frequência. Percebendo isso, Deus suscitou essa caminhada vocacional, algo muito próprio da nossa caminhada fraterna, muito próprio do nosso carisma também. Bacana. Bom, nós já estamos quase chegando ao final do programa de hoje e nós vamos dar mais uma pausa e no próximo bloco, irmã, o véu é obrigatório ou não? Mas daqui a pouco vocês respondem, tá? E você vai descobrir qual é o nome das irmãs de verdade, entendeu? Da irmã Ana e irmã Maria Madalena. Esses são os nomes, nome de consagração que a gente fala? Nome de consagração. Nome religioso, né? E aproveitando já para preparar, o papai e a mamãe, os irmãos chamam pelo nome de religiosa, mas não respondem de religiosa ou não. Isso faz uma confusão na cabeça deles, certamente, né? Então daqui a pouco nós voltamos para responder essas perguntas e finalizando o programa de hoje. Transformar o meu nada em amor, transformar o meu nada em amor. Presença muito especial das Irmãs Oblatas do Cenáculo, bate-papo comigo, o Padre Wagner, a irmã Ana e a irmã Maria Madalena, que estão partilhando sobre a sua vocação. Nós já estamos encerrando o programa de hoje, então já fazendo as perguntas finais. Você, se tiver alguma pergunta, pode mandar no nosso chat, semana que vem nós iremos responder, ok? Bom, chegou o grande momento, então, né, de saber qual é o nome verdadeiro da irmã Ana e da irmã Maria Madalena, e aproveite e explique para nós por que muda o nome, porque nós padres, nós não mudamos. E acho que seria até divertido também a gente poder escolher o próprio nome da gente, né? Que eu também não sei se vocês que escolhem o nome de vocês podem dizer isso para nós, mais rapidamente, né? Ou se é proposto pela própria congregação. A irmã Maria Madalena primeiro.
Então, Preparados? eu acredito que seja uma proposta do Espírito, né? Porque o nome que Deus colocou no meu coração foi o nome que Deus colocou no coração da Madre. Quando nós falamos sobre o assunto, ela tinha o nome e eu tinha o mesmo, né? Então, acho que foi o Espírito Santo mesmo, né? Deveria ser esse. O meu nome de batismo é a Vanessa. E eu recebi esse nome por parte dos meus pais, né? E quando nós recebemos o nome religioso, na nossa consagração, é se observado a minha história e a minha identificação com Cristo, né? Então essas duas realidades se fundem, né? E ali a gente vai tentando ler aquilo que Deus está demonstrando pra gente, né? De que forma que eu me identifico com Cristo, né? Como é a maneira como Deus quer que eu viva essa minha vocação e missão, né? Porque o nome, como assim, desde de Abraão, revela a nossa missão. Abrão e Abraão, pai de uma multidão, né? Saulo, o grande, Paulo, o menor. Então, vai revelando a nossa missão. Então, a partir do momento que eu entrei no instituto, não é se percebido isso logo, mas é tão natural que isso vai sendo manifestado de tantos modos. E aquele que está nos acompanhando recebeu de Deus também, vamos dizer assim, uma graça especial para que consiga perceber qual é o caminho que Deus tem sempre conduzido aquela alma, né? Então, o meu nome de religiosa é Irmã Maria Madalena de Jesus Misericordioso. Eu sempre me identifiquei com aquela mulher. E tem um sobrenome? Então, Jesus Tem, Misericordioso é o sobrenome? Sim, sim. E a senhora, quando vai assinar qualquer coisa, dentro Maria... do instituto, o nome religioso. Quando eu preciso ir ao médico, vamos dizer assim, vamos dizer que eu tenho que assinar o cartão do SUS, né? Identidade igual o nome do cartão do SUS. Eu tenho que assinar com o nome civil. Mas eu me identifico com esse nome, né? Então, para não causar uma confusão na cabeça da pessoa que me atende, eu vou dizer qual é o seu nome. Chamou na chamada lá do médico, vai me chamar pelo nome de Vanessa. Mas quando eu me identifico no meio religioso, eu me identifico naturalmente com esse nome, que não é um nome trocado, né? É um nome recebido. Existe uma diferença. Foi imposto um nome sobre mim, né? Colocado um nome sobre mim, né? Então, é aquela identidade. Ali eu me identifico com esse Jesus que teve o lado transpassado, que correu sangue e água, que permitiu com que a sua vida fosse derramada sobre a humanidade, né? A fim de redimir-nos, né? Bem como Maria Madalena, que é aquela chamada ao apostolado, ao anúncio, e de anunciar aos meus irmãos. Né? Então, esse é um pouquinho, né? E Maria, de Nossa Senhora, né? Que está sempre à frente. Maria. E a família da senhora chama por quem? Irmã Ana? Irmã Ana. Desculpa. Irmã Maria Madalena ou Vanessa? Então, tem dia que a mamãe responde assim, que ela manda mensagem, ela fala assim, Nessa, tá aí, que a gente chama de Nessa, né? Ou então, eu queria falar quando ela vai mandar áudio, assim, sem saber se ela fala assim, eu queria falar com a Maria Madalena. Então tem dia que ela fala de um jeito, dia que ela fala de outro. Mas quando a gente está se falando pessoalmente, uma com a outra, aí chama de Nessa mesmo. Nessa, né? Então, beleza. Irmã, e a senhora? Revele para nós o seu nome. Meu nome de batismo, né? Meu nome civil é Aline. E como a irmã falou, né? Recebi esse nome de irmã Ana. É irmã Ana do puro amor, né? Irmã Ana do puro amor, né? E ele, na verdade, ele me deu o nome para a Madre, né? Desde o início, eu primeiro mudar de nome, né? Porque a nossa Madre não mudou, existe uma santa chamada Viviane. Então a gente muda quando não tem nome bíblico também, quando o nome de um santo, quando não tem, a gente muda o nome, né? Então a Madre tem, existe
uma tanta Viviane, né? Então ela mudou. Então no início ela mudou com eu, né? Então ninguém trabalha tanto comigo, conversou, né? Falou aquilo que vinha no coração dela. Nem pensava em nada no início, né? Nem tinha. Mas ela falou, olha, pensei nisso, né? Deus deu pro meu coração isso, né? Ana, né? Ela profetiza do tempo, né? Ela que permanece no tempo. E vê também a Jesus, né? Vê Maria trazendo Jesus. Então, Ana. E uma missão, né? Daquilo que Deus também me pede hoje, né? Na minha vocação, no meu chamado também. Né? Minha família não chama ele Tami, né? Tem irmã Ana. Quando ligam pra casa, eles falam, às vezes falam, né? Mas ele sabe quem é a irmã Ana, ele sabe que meu nome é irmã Ana, mas não tem jeito de chamar de irmã Ana. Né? Não tem jeito, de sobrinhos, tudo, ninguém chama de irmã Ana, não tem jeito. Mas eles sabem. Né? Ele fala, e a irmã Ana, eles sabem quem é. Daí, às vezes, quando minha mãe vai falar de mim pra alguém no instituto, a irmã Ana, ela já sabe. Vai chamar, não chama não. É engraçado que assim, quando a gente descobre o nome de vocês, parece que é uma outra pessoa. Não é? Talvez pelo costume de chamar de Irmã Maria Madalena, Irmã Ana, né? Então se descobrir que o nome original, o nome de batismo, né? Aline e Vanessa, parece que são outras pessoas. Né? E eu acho que até pra gente, padre. Porque depois que chamam pela primeira vez, porque é muito bonito o momento que a gente recebe o nome, né? Dentro da missa, a madre, depois recebeu as vestes, né? Recebe as vestes, a madre vai dizer diante do povo, né? Até hoje, uma coisa assim, o texto, é o rito, melhor dizendo. Até hoje, o mundo te conheceu como a Vanessa da Silva Moreira. E a partir de hoje, serás chamada Irmã Maria Madalena Jesus. Todo mundo chora. Ninguém sabe. Dá conta. Só a madre e a irmã. Mas ninguém aí sabe. descobre no dia Na missa junto com todo mundo. Aí é uma bagunça, porque aí quer fazer, quer adivinhar, aí é uma bagunça. Muito bem, irmãs, foi muito bom estar com vocês, viu? Assim, foi uma experiência incrível em entrar dentro um pouco da história de vocês, né? Dentro do coração aí de vocês, coisas tão bonitas vocês partilharam, né? E só fazendo um parênteses, não sei se vocês sabem, mas a irmã toca bateria. Eu fiquei assustado com isso. Né? Aqui não tem bateria não, tem, irmã? Aqui na casa não. Não, né? Eles vão sempre dar uma palhinha aí que pra nós e pra próxima. Mas não tem bateria. Não tem, né? E bacana, assim, é tão interessante assim, olhando a história de vocês, a história de outros religiosos, de outros sacerdotes, ver que são pessoas humanas também, né? Então, mas ao mesmo tempo são pessoas humanas que buscam a santidade. Eu acho que isso é o mais importante. Então, muito obrigado mesmo, de coração, que nosso Senhor e Nossa Senhora continue acumulando de vocês de muitas bênçãos, de muitas graças, pela acolhida maravilhosa, né, meninas? Que nos acolheram muito, muito bem, com um chocolatezinho, né? Com os cartazes lá. Então, muito obrigado mesmo. Então, antes de nós darmos a bênção, vamos para só uns avisos rápidos. Hoje nós temos mais um dia da nossa novena em honra a Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos fazendo a novena, começamos dia 4 e vamos até dia 12 a nossa novena em honra a Nossa Senhora de Fátima aqui no nosso canal. Então, só que vai ser daqui a pouco, logo após o nosso programa com as irmãs, nosso bate-papo com as irmãs, você pode clicar no próximo vídeo que vai estrear mais um dia da nossa novena em honra a Nossa Senhora de Fátima. Nesse dia mariano, você é convidado a rezar o terço todos os dias. Não deixe de rezar, faça essa experiência. Nossa Senhora, em quase todas as suas aparições, mas de modo especial de Fátima, ela pede, querem ter paz? Reze o terço todos os dias. Se você quer ter paz na sua casa, se você quer ter paz na sua vida familiar, na sua vida conjugal, matrimonial, reze o terço todos os dias. Né? Se você quer ter paz interior, reze o terço todos os dias. Quer descobrir qual a sua vocação? Reze o terço todos os dias. Né? Eis aí a resposta. E
Terça-feira que vem temos mais bate-papo com o Padre Wagner. Terça, no nosso próximo programa, será o Padre Frederico, lá de Damianópolis, o pároco da paróquia Santa Catarina de Sena. Então não perca, espero que você esteja gostando dessa experiência. Estamos fazendo a entrevista com personalidades religiosas. Irmã, fale para nós aí então, já os avisos de vocês e também os agradecimentos finais, a programação religiosa de vocês, porque quando a gente chegou, vocês falaram que tem aí uma live oracional, parece, todo dia, alguma coisa assim. Fala para o pessoal de casa, convida, na verdade, o pessoal de casa para poder participar com vocês. Fala que você sabe mais de memória do que eu, sempre me esqueço. Eu esqueço sempre alguma coisa. Vamos lá. Todo sábado, todo sábado à noite, nossas irmãs lá na casa da mãe estão fazendo cenáculo em casa. Então se reúne, tocam, cantam ao Espírito Santo, às 8h30 da noite, sim. Rezam ao Espírito Santo. Um cenáculo em casa vocacional também, né? E a irmã partilha um pouquinho da sua vocação, né? Fala um pouquinho e vão conhecer nossas irmãs também, tá bom? Então, fazemos pelo Instagram lá, né? Estamos fazendo pelo Facebook também. Na segunda-feira, estamos fazendo à noite também uma preparação para Pentecoste, né? Nesse tempo também. Às quintas-feiras. Aí, segunda, que horas? 8h30 também. 8h30 também. Na quinta-feira também à noite, estamos, como nós fazemos no momento de adoração pelos sacerdotes toda quinta-feira, de 11 à meia-noite, então a gente transmite também a adoração, né? Nossa casa mãe, como às vezes a gente daqui, né? A gente transmite a adoração, conduzir, toca, né? Então, a adoração conduzida às 11 horas da noite até meia-noite, pela live também. E todos os dias, essa semana a gente vai mudar um pouquinho a programação. Então fiquem atentos aí no Instagram, né? O blog do Cenáculo. E a gente vai botando as programações também, que vai ter umas mudanças aí também, devido à paróquia, né? Então vamos ter umas mudanças aí, então a gente vai divulgando também um pouquinho. Mas o blog do Cenáculo. As jovens que querem conhecer mais de perto a congregação, como faz, irmã Maria Madalena? É melhor, Mandar mensagem. Para que telefone ou para que e-mail? Para onde? Manda mensagem para onde? Então, telefone, né? Pode ter o Fala o número que você sabe, não lembro. Você pode mandar mensagem pra ele, que a gente também caminha pra casa da mãe, né? Pra irmã responsável. Mas depois de mandar mensagem. O e-mail e o telefone. O nosso telefone aqui é 62, né? É 9690 3234. 99690 3234. Ou pelo e-mail missãogoiás@gmail.com. Então você pode escrever e encaminha você lá para casa da mãe, as irmãs responsáveis também pelo vocacional lá. E depois daqui vai acompanhando daqui. Né? Você pode ir lá e acompanha de lá também. Isso. Considerações finais, irmã Madalena, ou quiser fazer um convite também para o pessoal de casa, para jovens, para fazer essa experiência aí da vida religiosa. Não tenham medo de deixar tudo pelo tudo. Essa é a palavra, né? Deus é bom sempre, né? Então Ele chama aqueles que quis, como nós falamos, né? E se você sentir desejo de conhecer um pouco mais do nosso carisma, da nossa missão, venha, nos procure, né? Vamos estar muito felizes em poder acolher, né? Que Deus possa também dar uma direção na tua vida hoje e que o Espírito Santo possa conduzir seus passos. Pode vir também em Alvorada, né? Pode vir em nossa casa em Alvorada também, não tem problema não. Muito bem. Considerações finais, irmã? Bom, como a irmã falou, né? Tem que buscar, né? Tem que buscar. Né? Tem o nosso carisma, tem outros carismas, né? Aquilo que você é chamado a viver, busca a vontade de Deus, né? Não tenho medo de eu encontro daquilo que Deus te pede, até mesmo no matrimônio, tem que buscar, né? Saber o que Deus quer, né? Então, busca a vontade de Deus, agradecemos também ao Senhor, Pai, né? É uma alegria receber o sacerdote na nossa casa, sempre, a casa sua. Adorei o chocolatezinho. Muito obrigada pelo carinho também do Senhor e toda a diocese que tem nos acolhido também. Né? Muito obrigada também. Nós que agradecemos.
E como a irmã Maria Madalena disse, né, não tenho medo de trocar o tudo pelo tudo. Deus, ele não tira nada, muito pelo contrário, ele dá tudo. Ele dá tudo, né? Obrigado também às meninas da Pascom, a Renata e a Bruna. Deus abençoe vocês, tá bom? Se quiserem depois vir conversar com as irmãs, pode ficarem à vontade, tá bom? Isso, não tem problema, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe vossa semana. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, tenham todos uma santa e abençoada noite. Nos encontramos daqui a pouco na novena em honra a Nossa Senhora de Fátima e no nosso próximo bate-papo, terça-feira, às 19 horas. Fiquem todos com Deus.